A aula hoje que eu separei para que a gente possa trabalhar é uma aula prática a respeito da produção da defesa prévia ou preliminar, ok, pessoal? Então, aos que conseguem aí me enxergar, eu vou puxar um quadro branco e aí a gente começa a tratar a respeito dessa matéria, tá? Então, a temática da aula de hoje, pessoal, defesa prévia, também chamada de defesa preliminar. Essa é a temática da aula de hoje, a parte prática da defesa prévia ou preliminar, ok? Pessoal, vou passar para vocês uma linha de tempo de um processo para que a gente consiga, a partir dessa linha do tempo, entender basicamente as diferenças que eu trago para vocês dessa defesa prévia ou preliminar, tá? Então, vamos relembrar aí uma linha do tempo de um processo, pessoal. O processo começa aí com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Lembrar, pessoal, que a denúncia ela é realizada, produzida pelo Ministério Público. As partes na denúncia a gente pode chamar de denunciante e denunciado ou autor e réu. E que cabe denúncia dos crimes de ação penal pública. Logo, o titular é o Ministério Público. Queixa-crime, pessoal, a gente pode entender aí que a terminologia adequada seria querelante e querelado, né? A titularidade da queixa-crime ela é da vítima ou do ofendido, né? Ou do seu representante legal, tá? E ela dá início aí às ações que versem sobre crimes de ação penal privada, ok? Oferecida a denúncia, oferecida a queixa, pessoal, o juiz vai realizar um juízo de admissibilidade. Vai verificar aí se todos os elementos dessa peça acusatória estão presentes. Se estiverem presentes, ele dá um despacho recebendo a peça inicial acusatória. Se não tiverem, pessoal, não estiverem presentes os requisitos da peça, ele vai rejeitar a peça acusatória. Se ele recebe a peça acusatória, pessoal, imediatamente ele manda citar o acusado. Essa citação, lembrem, a citação é a citação real, feita por oficial de justiça, de forma pessoal ao acusado. Para quê? Para que em 10 dias ele ofereça a resposta à acusação. De posse da resposta à acusação, oferecida a resposta à acusação, o juiz vai verificar se não é caso de absolvição sumária do acusado. Se não for caso de absolvição sumária, pessoal, o juiz vai marcar uma audiência, que eu vou chamar aqui de audiência de instrução, debates e julgamento, tá? Então, o juiz marcará audiência de instrução, debates e julgamento. Com o julgamento, com a sentença aí termina a primeira fase processual, o primeiro grau aí, pessoal, desse processo, ok? Então, lembrando aqui, pessoal, denúncia ou queixa, juízo de admissibilidade, recebimento ou rejeição da peça acusatória, citação, oferece resposta à acusação, verifica se não é caso de absolvição sumária, se não for, marca audiência de instrução, debates e julgamento. Só para lembrar, como regra, os debates são orais em audiência, excepcionalmente a gente tem aí a possibilidade de produção de debates ou memoriais escritos, tá? Alegações finais por memoriais escritos, ok? Pessoal, aonde fica essa defesa prévia ou preliminar? Fica aqui, ó. Fica entre
o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade de recebimento ou rejeição. Então, a defesa prévia, pessoal, ou preliminar, ficaria aqui, ó. Ok? Para muitos, pessoal, eles consideram essa defesa prévia e preliminar uma fase pré-processual. E por que alguns doutrinadores entendem que se estabeleceria aqui uma fase pré-processual? Pessoal, lembram aquela formalização de Carnelutti de processo? Processo é uma pretensão resistida, é uma lide resistida. E aí tu teria aquela simbologia feita através de uma pirâmide, né? Juiz, o autor do processo e o réu, né, pessoal? O juiz acima e autor e réu aí equidistantes, né, pessoal? Em uma relação piramidal, triangular aqui, ó. Pessoal, todo mundo consegue compreender que essa situação processual de autor, réu e acima deles aí equidistantes, imparcial o juiz, ela só se estabelece com a citação válida. Só existe processo nessa formação aqui se citado de forma real, pessoal. O réu aí pode ter conhecimento de uma demanda processual penal e aí lhe é entregue o contraditório e a ampla defesa, correto? Então, imaginemos que como não houve a citação, doutrinadores entendem que a defesa prévia ou preliminar seria uma fase pré-processual, porque o processo aqui, ó, seria estabelecido com a citação válida, ok? Se me entenderam, dá um okzinho aí, pessoal, sinaliza para que a gente possa continuar. Excelente. Pessoal, ainda queria tratar com vocês essa ideia de diferenças, distinções aqui entre a defesa prévia ou preliminar e a resposta à acusação. Tá? Então, aqui algumas distinções que penso ser interessante para que a gente consiga entender que não é a mesma coisa, né? Então, qual a diferença aqui, pessoal? Qual a distinção entre defesa prévia ou preliminar e a resposta à acusação, tá? A primeira distinção que eu faço, pessoal, que eu consigo fazer aqui, observando essa linha processual, né, é o ato anterior, ó. O ato anterior da defesa prévia é o oferecimento da denúncia ou queixa. Então, o ato anterior é o oferecimento da denúncia ou queixa. Já o ato anterior à resposta à acusação é a citação válida. Então, o ato anterior à resposta à acusação é a citação válida. Citação real, citação feita por oficial de justiça no processo penal. Essa é a primeira distinção que eu faço. Então, se eu olho o ato anterior, eu digo, olha, o ato anterior à defesa prévia ou preliminar foi o oferecimento da denúncia ou da queixa. Se eu olho o ato anterior à resposta à acusação, eu entendo que o ato anterior à resposta à acusação é a citação válida do acusado, tá? Ainda, pessoal, dentro da ideia de defesa prévia ou preliminar, aonde que ela aparece no nosso ordenamento jurídico? Então, qual o fundamento legal? Pessoal, ela é exceção, tá? Ela não é a regra. E aí já a gente vai ver os fundamentos aí que vão trazer a possibilidade de oferecer ou não essa exceção, tá? Já, pessoal, o fundamento legal da resposta à acusação, que eu vou colocar aqui, ó, é a regra, tá? Ele está onde? Lá no artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal, tá? Então, talvez a segunda distinção que a gente possa analisar é que o fundamento legal da resposta à acusação, por ela ser uma exceção, vai estar aí em procedimentos especiais. A resposta à acusação, pessoal, o fundamento legal, já que ela é a regra, está lá no artigo 396 e 396A, se a gente está estudando aí um rito comum ordinário, tá?
Pessoal, aonde que a gente encontra aqui essas exceções de resposta à acusação? Peguem aí o artigo 514 do Código de Processo Penal. Deixa eu mudar a cor aqui para deixar mais interessante. Peguem o artigo 514 do CPP. Alguém pode colar ele aqui para nós, por favor? Vai falar lá, pessoal, o 514 fala dos procedimentos em que o acusado, o réu, é funcionário público. Então, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Tá? Quais os exemplos desses crimes aí, pessoal? Pode ser lá os crimes que vão desde o artigo 312 até o 326 do Código Penal. Peculato, corrupção passiva, prevaricação, concussão, são todos crimes praticados por funcionário público, ditos crimes próprios, contra a administração pública em geral. Olha só, pessoal, artigo 514. Nos crimes afiançáveis, que cabe fiança, estando denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Então, observem, pessoal, que estando em forma a peça inicial acusatória, o juiz vai notificar. Pode falar, Charles. Charles, pode falar, estou te ouvindo. Então, pessoal, observem que o 514, o que ele nos trouxe aí de informação interessante? Ele nos trouxe que a gente vai notificar o acusado, ó. Notificar o acusado para que esse apresente a defesa prévia ou preliminar, tá? Então, observem aí, pessoal, que a terminologia do código é notificação, ok? Peguem aí uma segunda exceção, galera, que vai aparecer essa possibilidade de oferecer a defesa prévia ou preliminar. Lei 8.038 de 90, o artigo 4º daquela lei, pessoal. Peguem aí. Alguém pode colar para nós o artigo 4º da Lei 8.038 de 90, por favor? Também ele traz uma exceção. Quando poderemos aí, pessoal,
tratar da defesa prévia ou preliminar. Muito obrigado. Ó. Apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, far-se-á a notificação, olha a expressão, notificação do acusado para oferecer resposta, de novo no prazo de 15 dias. Pessoal, essa lei 8.038, ela trata dos processos que originariamente iniciam no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Logo, se a gente está falando de direito penal, a gente está falando de alguém com foro por prerrogativa de função, tá? Não são todas as pessoas que podem aí originariamente responder a uma ação penal no STF e no STJ, ok? Essas pessoas, elas vão ter aí, pessoal, a observância desse artigo 4º e aí a elas vai ser possibilitada a notificação para que ofereça a defesa prévia ou preliminar, tá? Ok? Peguem aí, pessoal, o artigo 55 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, artigo 55. Alguém cola para nós esse artigo lá? Vamos ler esse artigo, pessoal, para entender também que apareceria uma exceção aí, a possibilidade de notificar aí para oferecer defesa prévia ou preliminar. A lei de drogas lá vai prever, pessoal, a possibilidade também dessa exceção ou dessa defesa prévia ou preliminar. Observaram ali, pessoal, o artigo 55 daquela lei? Vai aparecer essa possibilidade também. Muito obrigado, Camila. Oferecida a denúncia ou a queixa... Desculpa, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então, de novo, aparece o quê? Notificar o acusado para oferecer defesa prévia, tá, pessoal, em 10 dias, certo? E também, pessoal, posso trazer aqui que aparece essa possibilidade de defesa prévia preliminar no Decreto-Lei número 201 de 1967. Lá no seu artigo 2º também aparece essa possibilidade, tá? Nos crimes aí de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, pessoal, a gente teria aí a possibilidade de estar oferecendo essa defesa prévia ou preliminar também, ok? Logo, pessoal, trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês que defesa prévia ou preliminar é exceção, não é regra. A regra é a resposta à acusação lá do 396 e 396A, tá? Uma outra, pessoal, dica de diferença entre defesa prévia ou preliminar, ela tá com a observância da finalidade. O que eu quero? Qual a finalidade da defesa prévia ou preliminar? A finalidade, pessoal, é a rejeição da peça acusatória. Perfeito. E aí o fundamento da rejeição como regra é lá o 395. Qual a finalidade, pessoal, da resposta à acusação? A finalidade é a absolvição sumária, que está lá no 397. Então isso eu acho de extrema importância, pessoal, essa distinção, ó. Enquanto, pessoal, a defesa prévia ou preliminar, eu quero a rejeição da denúncia, né? Eu quero, ó, juiz, rejeita a denúncia. Na resposta à acusação, pessoal, o que eu quero é a absolvição sumária, tá?
Então, eu produzo a defesa prévia ou preliminar com a intenção de que o juízo rejeite a peça acusatória, rejeição de denúncia ou queixa. Eu produzo, pessoal, a resposta à acusação com a intenção de obter a absolvição sumária do acusado. Tá? A finalidade de uma é diferente da finalidade da outra. Ok? Tranquilo? Também, pessoal, acho interessante uma distinção, uma diferença que eu consigo observar através da leitura da súmula 330 do STJ. Alguém copia essa súmula para mim, por favor? 330 do STJ. Alguém localiza aí para mim a súmula 330, por favor? Súmula 330 do STJ. Muito obrigado. Ó. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Pessoal, logo a súmula 330 fala o quê? Que eu não preciso notificar, no caso do artigo 514, se ocorreu uma investigação policial, um inquérito policial anterior, tá? Logo, a diferença que eu trago da leitura dessa súmula, pessoal, é que a defesa prévia ou preliminar, se não for apresentada, não gera nulidade absoluta. Já, pessoal, a diferença é que a resposta à acusação, se ela não for apresentada, gerará nulidade absoluta. Então, se eu não apresentar a resposta à acusação, gera nulidade absoluta. Ok? Talvez aqui mais uma distinção entre defesa prévia ou preliminar, pessoal, e a resposta à acusação, tá? Por quê? Porque a súmula 330 fala que eu, juiz, não preciso nem notificar a parte para que ela ofereça aí a defesa prévia preliminar se a inicial estiver instruída com inquérito policial. Só lembrando, pessoal, essa súmula vai ter que ser relida, por quê? Porque a partir da criação do juízo das garantias, não acompanha mais, pessoal, a denúncia ou o inquérito policial. O inquérito policial ele obrigatoriamente é arquivado no juízo da execução penal, no juízo das garantias, desculpa, tá? Então, a leitura vai ser muito provavelmente que se ele já foi investigado, indiciado no inquérito policial, eu não precisaria aí, pessoal, tá notificando ele para oferecer defesa prévia ou preliminar, ok? Tranquilo então, pessoal. Na minha leitura, não dá para considerar sinônimo defesa prévia ou preliminar de resposta à acusação. São peças diferentes, com finalidades diferentes e em momentos diferentes. Certo? Todo mundo conseguiu compreender a diferença de uma e de outra? Conseguiram compreender aí, pessoal? Vou fazer um esquema para que a gente possa entender o que a gente pode desenvolver na defesa prévia ou preliminar, tá, pessoal? O que a gente poderia alegar na defesa prévia ou preliminar? Vou iniciar aqui das situações mais básicas que eu vou tratar como preliminares. As preliminares vêm antes do mérito, então nas preliminares vou colocar aqui teses que poderão ser discorridas na defesa prévia ou preliminar.
Tá? O que eu vou poder aí, pessoal, tratar na preliminar? Galera, como regra, aqui nas preliminares eu quero que vocês olhem o artigo 395 do Código de Processo Penal. O juiz rejeitará a inicial acusatória quando? Quando for manifestamente inepta. Então peguem lá o 395 e verifiquem lá, pessoal. O juiz rejeitará a peça inicial acusatória quando for inepta. O que é inépcia da inicial? É não conter os requisitos internos da peça. Aonde que estão esses requisitos internos? Lá no artigo 41 do CPP. Quais são eles, pessoal? Partes, fatos, crime ou crimes e, se possível, o rol de testemunhas. Tá? Então entendam aí que num primeiro momento, como preliminar, eu pediria na defesa prévia ou preliminar a inépcia da inicial por falta dos requisitos internos, lá do artigo 41. Tá? Também posso alegar na peça, também posso pedir, pessoal, a rejeição da peça acusatória por falta de pressuposto. E aí lembrem, pessoal, um dos pressupostos lá do artigo 525 do CPP, que é aquele exame de corpo de delito, aquele exame pericial feito por perito, pessoal, tá? Logo, aqueles crimes contra a propriedade material é obrigatório vir acompanhada a peça inicial acusatória desse exame pericial. Também acho interessante relembrar um pressuposto, pessoal, que é a representação da vítima, do ofendido, né? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, entendo que a representação é um pressuposto. E se ela não vier acompanhando a inicial acusatória, a falta de pressuposto significa rejeição de denúncia, rejeição de queixa. Ainda, pessoal, poderia alegar aqui a falta, ou que levaria aí uma rejeição por falta de condição de ação. Lembrem, pessoal, teoria geral do processo, as condições de ação é possibilidade jurídica do pedido, interesse e legitimidade. Ora, possibilidade jurídica do pedido não é mais pressuposto, por quê? Porque o artigo 17 do Código de Processo Civil retirou. Então deem uma olhadinha, pessoal, no artigo 17 lá do Código de Processo Civil, tá? Que ele diz, olha, não é mais condição de ação a possibilidade jurídica do pedido. Código de Processo Civil, ok? Mas ainda se mantém interesse e legitimidade. Especial atenção, galera, ao interesse. O interesse, pessoal, ele é composto de um trinômio. Quais são os elementos que compõem interesse, pessoal? Necessidade, adequação e utilidade. Tá? Então a análise aqui de interesse levaria aí a análise de necessidade, adequação e utilidade. Ok? E legitimidade. Legitimidade aí ad causam, ad processum, para estar na causa, para ser titular da ação penal, Ministério Público no caso de ação penal pública, a vítima, o ofendido ou seu representante legal aí, pessoal, nos casos de ação penal privada, certo? E também como preliminar, a gente poderia lembrar e colocar aqui para vocês tratarem, pessoal, na peça de vocês, a ideia de falta de justa causa. Falta de justa causa para ação penal é falta de provas. Falta de provas. O que são essas faltas de provas aí, pessoal? Eu tenho que ter certeza de materialidade e indícios de autoria. Eu só posso iniciar, perfeito, isso aí, ó, autoria e materialidade. Eu só posso iniciar uma ação penal se eu tiver certeza de que o crime aconteceu, certeza da materialidade
e indícios de autoria. Lembra, eu não posso utilizar o processo penal como uma aventura. Logo, se faltar justa causa, na minha defesa prévia ou preliminar, eu vou pedir a rejeição pelo juiz de direito dessa inicial acusatória, porque faltam provas mínimas para iniciar, para startar um processo penal. Ok? Galera, poderia entender que aqui num segundo momento agora, eu traria a ideia de mérito, tá? Então, depois das preliminares, depois de tratar aí, pessoal, inépcia, falta pressuposto, falta condição de ação ou falta de justa causa, eu poderia entender aí em um segundo momento a ideia de mérito, questões meritórias, tá? Como questões de mérito, pessoal, a gente poderia tratar a ideia de pedidos de absolvição sumária. Então, não ser crime, né? O fato teria que ser atípico, juridicamente possível, não ter o elemento antijurídico, né? E não ter previsto algum elemento de culpabilidade dentro de uma análise finalista tripartida, certo? E, por fim, produção de provas. E aí tu poderia pedir também provas testemunhais aí, com maior ênfase, ok? Tranquilo?